Bom dia! Bom dia! Nossa live 2 de 21. Bom dia, Douglas! É isso aí, gente, viu? Dia 2, live 2. Hoje eu vou ter que me obrigar, gente, a colocar. Que coisa boa encontrar vocês aqui hoje. A gente começar o nosso dia juntos de novo. Uli, bom dia! A gente vai começar nossa aula. Cris, nossa... Bora para mais uma, né, Douglas? Top! Essa live, na verdade, eu... Seguindo, né? Aninha, olha ali! Seguindo bem na linha que a gente veio falando ontem e trabalhando, né, os nossos entendimentos. Dai, Dani, mas que coisa linda, gente, que espetáculo. O meu intuito, como eu trouxe ontem para vocês, é que a gente venha trabalhando, né, as nossas virtudes ao longo desses 21 dias. E eu organizei alguns pensamentos para que a gente consiga entender como a gente consegue construir essas virtudes. E por que construir essas virtudes? Porque virtudes são construídas. Virtudes, elas são construídas, elas não são características que a gente nasce e é lindo. Não é sobre isso, né? Tarsi, Bianca, gente, que coisa linda essa gente na live. Então, me contem como é que vocês estão. Foi bom ontem? Espero que tenha sido, né? Bom dia, Gil! Espero que tenha sido uma live bem legal ontem, que tenha feito sentido para vocês. E o intuito de hoje é que também, né, a gente construa esses pensamentos, esses entendimentos, porque muitas vezes, o que eu percebo, assim, muita gente boa, muita gente que tem um potencial gigantesco e que não consegue acessar alguns níveis de prosperidade única e exclusivamente porque não sabe por onde ir. Não é por falta de nada, entendeu? Ai, Bi, que bom, que foi sensacional. Sabe por quê? Porque é isso que eu percebo, assim, que muitas vezes, sabe aquela história assim, é só saber para onde caminhar? Não falta mais nada, né? Às vezes a gente percebe que tem gente, mas se eu fizer mais tal coisa, eu vou conseguir. Se eu fizer mais um curso, se eu fizer, quem sabe, mais uma formação. Se eu fizer, quem sabe, mais uma... Não é sobre isso. Muitas vezes é sobre virtudes e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Quando a gente fala de virtudes, existem algumas, até anotei alguns tópicos aqui para mim, não esqueci de falar para vocês que para mim faz muito sentido, assim. Quando a gente fala de virtudes, a gente tem virtudes e miragens, não sei se vocês já escutaram falar disso. Mas quando a gente fala de virtudes ou miragens, são características que a gente consegue avaliar, e eu não tô aqui para que a gente vire aquelas pessoas que ficam apontando o dedo para amiguinho, gente, pelo amor de Deus. Quando eu falo em avaliar características, eu tô falando de avaliar as nossas. É aquilo que eu sempre falo, né? Fala da casa do vizinho quando a tua estiver arrumada, né? Fala da casa do vizinho, aponta o dedo para a casa do vizinho quando a tua estiver perfeita. E isso significa que nunca vai acontecer, porque a nossa casa nunca vai estar perfeita. Então a gente não pode ficar apontando a casa pro dedo do vizinho, o dedo para a casa do vizinho, né? Bom dia, Simo, 2 de 21. Isso aí, tá comigo. Então, quando a gente fala de virtudes, né, virtudes ou miragens, a gente tá falando das aparências das virtudes. Isso é muito legal a gente entender. Porque existem alguns critérios, né? Pri, bom dia! Alguns critérios que podem mascarar as nossas virtudes. E quando a gente fala de critérios que podem mascarar as nossas virtudes, a gente tá falando, então, dessas miragens, que é o que eu trouxe para vocês, né? Algumas coisas que a gente entende como sendo virtudes e que não são, e que elas podem ser confundidas. E isso faz com que muitas vezes a gente não consiga chegar onde a gente quer chegar a nível de prosperidade. Isso mudou muito o meu jogo quando eu aprendi realmente assim o que eram virtudes, como que eu deveria construir essas virtudes. Bom dia, Si! E essa construção de virtudes, um dos motivos, e olha como é engraçado, né? Uma das coisas que eu estou gerenciando em mim é esta questão de estar aqui com vocês por 21 dias. E isso é uma construção de virtude, né? Então, assim, a gente vai entender por quê. Existem virtudes que a gente consegue entender
se elas são reais ou, como eu disse para vocês, né? Ou se elas são miragens. Uma delas são as virtudes vaidosas. O que são as virtudes vaidosas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, que são aquelas contaminadas, né, de vaidade. Então, com aquela finalidade vaidosa do tipo, eu sou uma pessoa boa. Tá, mas tu é uma pessoa boa porque isso é tua essência, ou tu é uma pessoa boa para que isso seja uma vaidade para ti? Porque tu possa encher a tua boca e dizer, eu sou uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa é obrigação, gente. Não tem nada demais. Não é? Ser uma pessoa boa é obrigação. É básico. O que eu faço a mais para servir? Como que eu entrego mais do que eu tenho? Como que eu entrego, como que eu sirvo além do que eu posso em relação ao meu trabalho? Virtudes se constroem na dor. Infelizmente, ou talvez felizmente, a gente não consegue construir uma estrutura de vida próspera em cima de algo que é confortável, porque nada na vida se constrói em cima do confortável. Infelizmente, né, como eu disse para vocês ou não, essa construção ela demanda um processo de dor, desconforto. Nada que for confortável vai construir uma casca, vai construir um caminho, vai construir uma virtude. Então, quando a gente fala muitas vezes dessas, como é que eu vou dizer, dessas miragens que acabam tapando os nossos olhos, a gente se confunde. A gente se confunde porque a gente acaba entendendo muitas vezes que eu tô no caminho certo. E quantas vezes vocês já se perguntaram, meu Deus, mas eu tô no caminho certo, por que que eu não consigo? Por que que eu não chego lá? E às vezes é porque de forma inconsciente a gente está replicando essas virtudes que não estão associadas com o que são reais na nossa vida, que é o nosso servir. As virtudes têm outras virtudes que são tipo miragens, que são as virtudes vitrines, né? Que é o quê? Que é aquela coisa assim, eu estou num ambiente e eu quero fazer sacrifícios pelo outro, em tom de vítima. Virtudes vitrines são aquela vitimização, mas eu faço pelo outro, mas eu entrego para o outro. Olha como eu sou boa. Nada dá certo para mim porque eu faço tudo pelo outro. Vitimização. Talvez alguém não tenha noção de que tem uma repetição de vítima, porque quando eu falo de vítima, gente, eu não tô aqui para menosprezar, eu não tô aqui para apontar dedo. Quando eu falo de vitimização, porque às vezes se fala, ai, vítima, quando eu falo de uma pessoa que tem esse padrão de vitimização, ela é, muitas vezes, aquela pessoa que diz o quê? Mas eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Então, para e faça por ti. Para de trilhar o caminho dos outros e trilha o teu. Quando a gente se envaidece das nossas qualidades em prol do outro, isso é uma miragem, isso não é uma virtude. Quando a gente se envaidece sobre aquilo que a gente faz pelo outro, isso não é virtude. Por quê? Quando a gente se diz assim, ó, ai, quando eu não tenho pecado, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo. Isso é um vitimismo escondido dentro de uma virtude, onde a gente se engana. Quantas vezes vocês já escutaram algumas pessoas dizerem isso pra vocês? Mas eu ajudo todo... Ou quantas vezes a gente se disse isso, né? Eu me disse isso muitas vezes. E eu vou te dizer uma coisa, vou dizer uma coisa pra vocês. Enquanto eu não mudei esta minha forma de me conhecer, a minha vida não prosperou. Quando eu não entendi o jogo, a minha vida não prosperou. Por quê? Porque a gente fica dizendo que eu faço pelo outro, mas eu tenho que. Não, tu não tem que nada. Tu tem que servir, mas tem que ser genuíno. Ah, mas ninguém faz nada por mim. Tudo dá certo para todo mundo, mas não dá certo para mim. Tu não está executando o que tu tem que executar. Ponto. Isso é regra, não é sorte. Não existe esse processo. Então, assim, o que acontece? Coisas que são hábitos rotineiros, muitas vezes também escondem, né, uma miragem sobre as virtudes. Ó, a Si trouxe pra gente que também já esteve nesse lugar. Eu também já estive nesse lugar de dizer que eu faço tudo pra todo mundo e ninguém me ajuda, eu sirvo todo mundo e minha vida não vai pra frente. Vítima, né? Muitas vezes a gente já esteve nesse padrão de vitimização. Eu já estive onde eu olhava a vida das pessoas prosperando e eu dizia, mas a minha não prospera. Vítima.
Por quê? Porque a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Hábitos rotineiros são aquelas pessoas que não são irresponsáveis, por exemplo. Não tem grandes falhas, mas também não fazem nada demais. Bom dia, aqui, bom dia, aqui. Né? Então, assim, eu cumpro o básico, eu faço o que é básico, mas eu não faço nada demais. Eu não faço nada que me destaque, eu não faço nada que me coloque em outro patamar. O que isso me mostra? Me mostra que eu tô me escondendo atrás de uma virtude, uma vida rotineira. Essa vida rotineira vai me entregar o quê? Resultados que eu tenho hoje. Se eu me mantenho nessas atitudes, eu vou me manter nesses resultados. E aí eu tô fazendo o quê? Escondendo as minhas virtudes atrás, escondendo os meus hábitos rotineiros atrás de uma pseudo-virtude. Eu sou uma pessoa boa, eu faço o que tem que ser feito. Mentira. Não faz. Porque se tu tá fazendo e tu tem os mesmos resultados, tem coisa errada. Tu não está fazendo. Ou por ego, ou por medo, né? Disposição, ou por achar que as pessoas te devem alguma coisa, ou por ficar criticando o outro, né, as vitórias do outro e não fazer o que tem que ser feito. E aí a gente fica o quê? Nessas inclinações temperamentais, entendeu? Mas a vida do outro é mais fácil, o outro tem virtudes excelentes. Essas inclinações temperamentais são péssimas para a vida da gente. Péssimas, porque enquanto a vida dos outros estão fluindo, o que está acontecendo com a nossa? Tá parada, esperando alguma coisa acontecer. Então, quando a gente pega esse olhar, né, dentro do que a gente traz como virtude, e na verdade nada mais é do que uma miragem, a gente não tá executando, a gente não tá tendo virtude na nossa vida. Parece às vezes que é dolorido ouvir isso, mas é real. É tão real porque enquanto a gente não for executar o que tem que ser executado, a gente fica se escondendo através dessas miragens. Mas eu sou uma pessoa boa. Não é. Mas eu sou uma pessoa que faço tudo. Não faz. Eu não sou uma vítima do mundo. É. E é ruim falar isso porque muitas vezes a gente bate dentro da gente e a gente fica pensando, tá errado isso. E não tá. Porque esses nossos resultados não são os que a gente espera, tem coisa acontecendo que tem que mudar. E na grande maioria das vezes é um processo interno. Na verdade, na grande maioria não, né? Todas as vezes. Gil, tu viu esse grupo maravilhoso? Vocês não me abandonem, porque é o nosso combinado, né, gente? Eu vou fazer 21 dias, vocês estejam aqui comigo. Já aproveita. Pega essa flechinha aqui, esse aviãozinho aqui embaixo e manda para mais pessoas. Às vezes a gente precisa que mais pessoas estejam aqui, né, e estejam escutando também esses processos que a gente está escutando, porque são processos que às vezes doem, sabe? E eu tô falando por mim, eu passei por esse processo de ter que olhar e me sentir, em alguns aspectos, hipócrita. Porque na minha cabeça, eu realmente achava que eu fazia algumas coisas e ao mesmo tempo eu olhava o quê? Eu estava em alguns ambientes, muitas vezes, que eram ambientes de crítica. Douglas tá comigo os 21 dias, hein? Quem mais? Olha só, eu vou contar aqui quem tá comigo. O que vocês acham? A gente vai criar virtudes ou não vai? A gente vai. Nesses 21 dias nós vamos desenvolver virtudes que nem vocês imaginavam que vocês tinham. Deixa pra mim. Né? Eu crio as minhas, vocês criam as de vocês. É isso aí. Porque quando a gente cria virtudes, nós nos transformamos em pessoas prósperas. Quando a gente cria virtudes, nós nos transformamos em pessoas de sucesso. E sucesso na vida é o quê? Tu ter o que tu quiser. Como a gente falou ontem. Ter um relacionamento saudável, ser uma mãe como tu quer ser um profissional que tu quer, faturar o quanto tu quer, virtudes é tu ser quem tu quer ser. A gente tem que, como eu falei ontem, parar com aquela pira de que ou eu sou uma coisa ou eu sou outra, ou eu sou boa mãe, ou eu sou bom pai, ou eu sou um bom marido, ou eu sou um bom profissional. Esquece, tu pode ser tudo que tu quiser, desde que tu construa as tuas virtudes, tu construa a tua casca
E a tua casca, meu amor, vai ser trabalhado primeiro olhando as tuas dores. Por que a gente tá nessa lógica, né? Quem me conhece, quem é meu aluno, sabe que pra mim eu preciso ter uma lógica, um passo a passo para que as coisas aconteçam, né? Então, qual é o meu intuito nesses 21 dias? A gente desconstruir as miragens que a gente tem da gente mesmo, a gente entrar em contato com aquilo que tem que melhorar e a gente construir virtudes. Então, todos os dias nunca serão lives aleatórias, serão uma construção. A gente vai se dar conta, desconstruir e construir. Então, quem fizer esse acompanhamento com os 21 dias comigo, a gente vai estar construindo novas virtudes ao longo desse tempo. Ó, o Douglas vai estar comigo, a Sinara, a Fran, a Bianca. Gente, maravilhosa estima, hein? Vocês estão pensando o quê? Né? Então, quando a gente fala dessas virtudes, a gente precisa entrar em contato com as nossas sombras, a gente precisa entrar em contato com aquilo que eu chamo de miragem, né? Essas miragens a gente tem porque miragem é o quê? É aquilo que tu acha que tu vê, mas ela não existe. Tu acha que tu te vê de uma forma, mas no fundo essa forma não existe. E se essa forma não existe, é por isso que tu não tá tendo o resultado que tu quer na vida, seja no casamento, seja na vida pessoal, seja no exercício. Até eu vou falar exercício porque eu sei que o Douglas assiste a nossa live fazendo academia, né? No relacionamento, na tua vida profissional. Então, se tu não tem essas virtudes fortes, se tu tem essas miragens tapando os teus olhos, os teus resultados não acontecem. Uma, né, dessas miragens que a gente fala, que são as virtudes fogueira, né? A gente, que é o quê? Aquela pessoa que é muito exagerada. Em que sentido? E não tô falando aqui de exagero em termos de emoção, não é isso, mas, por exemplo, são muito apreciáveis na frente dos outros, são muito educadas na frente dos outros, são muito legais, mas com os seus não são. São pessoas que conseguem, né, fazer esses movimentos diferentes para os outros, mas para os seus, não. E aí, gente, adianta eu servir ao externo se eu não sirvo ao interno, se eu não sirvo a quem tá comigo, se eu não sirvo ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, eu não honro eles? Adianta eu fazer para o mundo externo isso se eu não faço primeiro para minha família ou para mim como pessoa? Não faz sentido. E eu não tô falando de um processo egoísta, eu não tô falando de um processo onde eu sou o centro do mundo, não. Mas as minhas virtudes vão primeiro acontecer dentro de mim, do meu núcleo, do meu relacionamento, da minha família, do meu trabalho, para depois eu entregar para o mundo. É a mesma coisa eu estar aqui com vocês assistirem a live e dizerem assim: meu Deus, Mel, como tu é legal, como tu é querida, que pessoa. Aí em casa eu não consigo entregar o meu melhor pro meu marido, pro meu filho. Aí eu vou para aula com os meus alunos e aí eu viro uma louca, entendeu? Não é assim que funciona. Virtudes são características que a gente constrói de dentro para fora. Então, nós precisamos viver ela. Não são características que a gente nasce e ai que lindo. E é por isso que todo mundo pode construir. Essa é a grande vantagem dessa vida. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui, ó, do Douglas que disse para nós que hoje foi pro treino de novo. Todo mundo pode construir o corpo que quiser. Eu digo saudável, é ou não é? É, só fazer. Todo mundo consegue trabalhar e faturar o quanto quer. Ah, a Melina não consegue. Consegue. Uns com mais dor, outros com menos dor, mas todo mundo consegue trabalhando as suas verdades, trabalhando as suas virtudes. Todo mundo consegue ter um relacionamento mais saudável. Consegue. Desde que eu trabalho, porque aqui que a gente é acostumado sempre a apontar, né? Ah, o meu relacionamento não é 100% porque o outro. Ah, mas o outro.
Ah, mas os meus filhos. Ah, mas os meus pacientes. Ah, mas é o mundo. Ah, mas é o mercado que não tá bom. Ah, mas é o meu marido que não faz café para mim. Ah, mas é o meu filho que não me obedece. Enquanto a gente continuar colocando as responsabilidades das nossas virtudes em cima do outro, a nossa vida vai continuar como ela está. Eu tô fazendo a minha parte para que o outro faça dele. Ah, Melina, talvez é muito bonito o que tu tá falando, mas faça por você. Porque é quando tu muda que o teu ambiente muda, que quem tá ao teu redor muda, que o teu processo muda. Começa por ti. Para de colocar essa responsabilidade no colo do outro. Ah, porque eu fiz o que a fulana falou e não deu certo. Quantas vezes tu fez? 1, 2, 3? É todos os dias tentando fazer essas virtudes se fortalecerem. Bom dia, Tati. Então, esses processos de vitimismo, onde muitas vezes a gente coloca, né, o dedo na ferida do outro, mas não faz por nós, a gente sempre acha que tá fazendo o melhor. E aí, essas virtudes são mascaradas por essas miragens que a gente falou até agora. Que são o quê? Que são esses processos de achar que nós somos pessoas boas, de achar que nós fizemos tudo o que tem que ser feito, de achar que a culpa é do outro. E quando a gente vai ver bem lá no fundo, a gente não faz tudo o que tem que ser feito, a responsabilidade não é do outro, a gente não é uma pessoa boa, porque ser boa é uma obrigação, não é uma característica linda, maravilhosa, é obrigação. Então isso muda o nosso jogo. Carol, verdade, né, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Me conta se faz sentido. A gente falou dessas miragens, né, que acabam escondendo da gente o caminho da prosperidade. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês bem séria, presta atenção aqui. O que tira a gente da prosperidade não são coisas grandiosas. O que tira a gente do caminho da prosperidade não são coisas ruins. O que tira a gente da prosperidade são miragens, são coisas que a gente acha que faz e não faz, são coisas pequenas, são coisas que a gente não consegue avaliar. Olha, faz sentido, ai que coisa boa, gente, ó. A Deia, a Franço, a Ana, a Sinara, a Uli, que coisa boa, a gente fica muito feliz. Entende? Então, o que faz com que a gente não alcance a prosperidade não são coisas grandonas, são coisas pequenas. E aí, muitas vezes, por a gente não se avaliar, não se perceber, ou muitas vezes, isso eu vou falar porque aconteceu comigo, tá? Muitas vezes não querer ver aquilo, porque se vocês me perguntassem há 2, 3, 5 anos atrás se eu era uma pessoa vitimista, tem gente que me conhece aqui de anos e vai dizer o que? Não, eu não, nunca fui. Nunca fui. E aí o que acontece? Eu fui. E sabe por que eu fui? Porque eu era a pessoa que dizia o quê? Eu faço tudo e a minha vida não vai pra frente. Eu faço de tudo. Claro, eu fazia tudo errado, né? Porque eu fazia o quê? Fazia tudo pros outros e esperava que a vida me recompensasse. Esquece. A vida só vai te entregar aquilo que tu construir. E não o que o vizinho construiu, que o teu marido construiu, que o teu paciente construiu. É o que tu construir. A tua vida só vai se estruturar quando tu construir as tuas virtudes. Quando tu construir a tua vida em cima de estacas fortes. E o que são essas estacas fortes que a gente vem falando? São as nossas virtudes. Se nós construirmos a nossa vida em cima de estacas de vidro, que é o quê? Que é o nosso achismo, a prosperidade, ela não acontece. E eu não tô falando isso pra vocês porque eu li num livro, eu tô falando isso pra vocês porque foi muito real esse processo. Olha o que a Dani colocou, por vezes me sinto sobrecarregada e ao mesmo tempo não faço o que precisa. Dani, todos nós. Mas o fato de tu ter esta clareza já muda o teu jogo. Por quê? Porque tu podia ter escrito o que é aqui pra mim se tu fosse uma pessoa vitimista. Ai, Melina, isso que tu tá falando, eu me sinto sobrecarregada, então eu não tenho tempo.
Eu me sinto sobrecarregada, então eu não consigo. E isso é um papo de vitimista. Agora, quando tu me diz assim, eu me sinto sobrecarregada e ao mesmo tempo eu não faço o que tem que ser feito, isso mostra que tu já tem consciência do teu processo. E ter essa consciência já faz com que tu comece a mudar as tuas virtudes, porque tu não tá colocando a responsabilidade em ninguém. Isso aqui que a Dani colocou pra gente já é um pensamento de construção de virtude. Porque quem é que aqui pensou? Sem julgamento, tá, gente? Não precisa responder, mas pensa aqui. Porque eu pensei isso muitas vezes lá no passado. Quem é que pensou assim, ó? Ah, mas eu tô sobrecarregada, eu não tenho ajuda de ninguém, ninguém me ajuda, eu não consigo. Ou, eu não tenho tempo. Eu falei isso pra mim mesma uma vida inteira. E o que acontece? Fui construindo a minha estrutura em cima de estacas de vidro. Nunca eram sólidas. Nunca eram fortes. Se eu não tenho uma estaca forte para construir, e o que são essas estacas fortes? As virtudes humanas, que é o que a gente vai construir aqui nesses 21 dias. A gente vai sair daqui com esse nosso processo construído, né? Porque o que acontece nesse processo? Quanto mais eu fortalecer essas virtudes, a virtude da prudência, a virtude da amizade, a virtude da justiça, a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, a virtude da constância, a virtude da mansidão, tudo isso, da gratidão, tudo isso vai mudar a nossa vida. Para mim, a virtude da temperança é a mais difícil que tem para mim conseguir todo dia lutar contra ela, que é contra os impulsos. E tu quer ver pequenos impulsos? Um impulso de comer mais do que precisa. É uma virtude de temperança. Só que quando a gente... Esse é um exemplo de comer mais do que precisa, mas muitas vezes a gente fala mais do que precisa. A gente faz mais do que precisa. A gente aponta o dedo mais do que precisa. A gente julga mais do que precisa. A gente se incomoda com o resultado do outro mais do que precisa. Ou não é? E aí eu não consigo desenvolver a minha virtude de temperança. Bom dia, Cassi. Então, Dani, bom dia. Então, isso são as nossas virtudes morais. Se a gente consegue desenvolver essas virtudes, a gente consegue reprogramar o nosso processo de prosperidade, gente. E eu não tô falando pra vocês porque alguém me contou. Foi o que eu vivenciei na dor. Então, uma das formas que a gente tem de construir isso é vivenciar esse processo. O que tem, né? Quais são as características das virtudes humanas? Quais são as virtudes? Quais são as características? A grande característica das virtudes humanas é que qualquer pessoa pode construir. Olha que espetáculo! Qualquer pessoa pode construir virtude. Não é fácil. Porque edificar a nossa vida em cima de estacas de vidro é a coisa mais fácil que tem. Agora, de estacas fortes para que a nossa vida vá para frente. O Douglas compra mais do que precisa. Exato, temperança também. Então, é muito difícil esse processo. Não é simples, gente. Bom dia, Grazi! Sabe, as virtudes, elas são hábitos estáveis. É fácil chegar nesse ponto de hábitos estáveis? Não. É fácil fazer esse movimento, esse processo? Não. Entendeu? Por quê? Porque elas são chamadas de virtudes adquiridas. Então, essas virtudes adquiridas, elas estão junto com os processos onde a gente vai construindo. A gente não nasce com elas prontas, lindas, maravilhosas, embrulhadas num pacote de presente. Porque o que acontece? Quando a gente constrói em cima de vidro quebradiço, a gente tem uma vida frágil, vulnerável, qualquer impacto quebra, qualquer impacto derruba. Quem já ouviu aqui falar sobre ser uma pessoa antifrágil? Quem já escutou esse termo? Ser uma pessoa antifrágil é tu ter as tuas virtudes desenvolvidas. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso, tá? Mas a gente vai desconstruir o processo e nós vamos construir outro. Eu quero que vocês me contem, quem acompanhar esses 21 dias de desconstrução e reconstrução, eu quero ver se não vai ter resultado.
Já ouviu? Viu? Entendeu? Olha ali, ó. É isso, gente. É esse processo que a gente precisa. Ó, viu? Ó, tá batendo aí isso. Dói, né? Dói, eu sei que dói. Doeu muito em mim, gente. Só que é em cima disso que a gente constrói a nossa vida próspera. É a nossa vida próspera que vai acontecer quando a gente construir virtudes fortes, estacas firmes para construir o que a gente quiser. E quando eu falo o que a gente quiser, é o que a gente quiser. Ponto. A tua vida ela é construída em cima uma coisa que é muito importante, até é um exemplo muito claro, né? Que eu até trouxe lá no evento presencial, que eu gosto muito, talvez aqui alguns já tenham escutado, que é a caverna de Platão, né? Que é aquele exemplo de tu estar numa caverna e aí é um ambiente que tu tá, é um ambiente, né, que tu tá escondido ali, escuro, quando tu rompe e sai, claro, eu tô falando de uma forma mais resumida, mas para vocês pegarem a ideia, quando tu sai para fora da caverna, que tu vê a luz, arde os teus olhos, porque tu passou muito tempo no escuro. Arde ou não arde? Quando a gente fica muito no escuro e a gente sai na luz. Arde, né? Aí os nossos olhos ardem, mas logo a gente se adapta. Quando tu te adapta, que tu vê aquele mundo lindo, que tu vê aquela luz linda, que tu vê tudo que tu é capaz de fazer, vou fazer a correlação com as virtudes, tá? Quando tu constrói as tuas virtudes, quando tu fortalece as tuas virtudes e tu vê o mundo que tu pode conquistar, tu quer fazer o quê? Tu quer voltar lá pra dentro da caverna e chamar as pessoas contigo. Chamar as pessoas, fazer com que elas vivam o que tu tá vivendo. Mas tu construiu essas virtudes em cima da tua força de romper as tuas amarras. E quando tu vive, tu quer voltar, quando tu volta para aquela caverna para chamar as pessoas, o que elas vão te dizer? Porque tu vai chegar e dizer o quê? Faz isso, é maravilhoso. Isso me deu vida, me deu prosperidade, vem comigo. E as pessoas vão dizer o quê? Tu é louca? O que tu tá fazendo? O que tu tá falando? Ó, mas uma doida aí, que acredita que é só fazer não sei o que, não sei o que dá certo. As pessoas que viveram contigo na caverna não vão ter clareza das tuas virtudes, porque elas não construíram esse caminho. Elas não passaram por isso. Então, para de tentar salvar as pessoas, entendeu? As pessoas que não constroem essa virtude, elas não têm a mesma clareza que tu. E aí a gente tem que colocar a nossa arrogância no bolso e parar de achar que a gente é melhor do que os outros porque a gente construiu nossas virtudes. O que a gente precisa fazer? Mostrar para eles através de exemplos. Mostrar para eles através de vivências, de execução e não de apontamento de dedo. E não de achar, né, que olha que legal, né? Que a Grazi botou da prepotência. Todo mundo vive isso, Gra. A nossa prepotência, a nossa arrogância, que faz com que a gente muitas vezes queira colocar goela abaixo do outro a nossa verdade. Cada um tem que construir a sua virtude em cima da sua força, em cima do seu desenvolvimento, quebrando os seus paradigmas. Tu vai sair dessa caverna e como pediu a Dani assim, por que temos tanto medo de sair, Dani? Porque quando tu sai da caverna, tu sai do ambiente seguro. É ou não é? Quantas vezes vocês já escutaram alguém que tem um relacionamento abusivo e não consegue sair desse relacionamento? Que tem um trabalho agressivo e não consegue sair desse trabalho? Por quê? Porque bem ou mal aquele é o ambiente seguro. Ali é onde ela sabe sobreviver, mesmo em sofrimento. E aí pensa comigo, aí eu digo assim para essa pessoa, mas sai. Lá fora é muito melhor, né? O que essa pessoa faz? Até o processo próprio inconsciente, né? O próprio processo inconsciente. Diz o quê?
Não vai. A gente não sabe sobreviver no melhor. Olha que triste isso, gente. Dói, né? Muitas vezes a gente não sabe sobreviver num ambiente melhor, porque a gente nunca viveu. E é por isso que a gente tem que começar reconstruindo quem a gente é. Exatamente o que a Dani trouxe, o que a Lu trouxe. Cada um tem a sua própria história. Essa maturidade emocional é o que a gente constrói aos poucos quando a gente faz essa construção de virtudes. Lu, se tu tá no processo, fica comigo aqui esses 21 dias que eu vou te ajudar muito a construir essas virtudes. Faz sentido para vocês entenderem que né, como eu trouxe ontem, gente, eu falo de Deus, eu falo da Bíblia, mas eu quero que vocês coloquem isso para a realidade de vocês, tá? Coloquem nas crenças de vocês, que é o que fala João 10:10, né? Para que vocês vivam e vivam em abundância. E quando a gente fala de viver em abundância, a gente tá falando do quê? Construir virtudes fortes. As virtudes, elas regulam, gente, os atos da nossa vida. Desde o mais simples. As virtudes regulam as paixões, as virtudes regulam as escolhas, as virtudes regulam os elementos da construção de uma vida moral. Ai, Mel, mas o que é uma vida moral? Uma vida moral é aquela vida que tu consegue estruturar fazendo o que tem que ser feito para viver a vida próspera que tu merece. Faz sentido para vocês que vocês tenham vindo para essa vida para passar trabalho? Ou que vocês tenham vindo para essa vida para não ser prósperos? Que vocês tenham vindo para não conseguir o que vocês querem? Vocês conseguem perceber que isso não faz sentido? Que muitas vezes a gente não consegue o que a gente quer porque a gente não dá o passo que tem que dar. A gente não consegue o que a gente quer porque a gente tem medo das escolhas. Do desconhecido, né? A gente não consegue o que a gente quer porque a gente tem medo de ir para um lugar diferente daquele que a gente está acostumado. Quantas vezes vocês já escutaram alguém falar assim, ó, a minha vida profissional, sei lá, minha vida profissional tá muito ruim, mas eu não tenho condições de fazer nada agora. Será mesmo? A minha vida, eu vou esperar o momento certo. Esquece. Momento certo não existe. O que é pior, né? Porque aí eu vou passar uma vida inteira esperando o momento de fazer algo que eu tinha que ter feito lá atrás, ou que eu tenho que ter que fazer agora. Chega desse processo. É fazer agora o que tem que ser feito. Enquanto... Voltou? Acho que voltou. Enquanto vocês estiverem trabalhando no vitimismo, enquanto vocês estiverem, ai, Mel, mas eu não sou vítima. Talvez num primeiro momento tu não veja isso. Eu dizia que não. Mas eu era aquela pessoa que, ai, eu faço tudo pra todo mundo, olha que legal que eu sou. Vítima, né? As virtudes, gente, elas propiciam duas coisas que a gente precisa pra vida. Domínio das nossas vontades. Ó, até o Instagram concordou comigo, né? E alegria de viver. Precisa mais do que isso. Domínio das nossas vontades. Isso te faz prosperidade. E alegria de viver, que é o quê? Conseguir fazer e executar aquilo que tu tem e que tu faz. Pra quê? Né? Tem muitas coisas boas que a gente quer atingir, que a gente quer fazer, que a gente quer dar conta. E a gente fica triste quando a gente não consegue. É ou não é? A gente fica triste, a gente se frustra, né? É ou não é? E às vezes nunca tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Fulano. Não sejam, vamos combinar aqui, sem hipocrisia. Não precisa escrever aqui pra mim, mas pensa comigo aqui. Porque eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo há muito tempo atrás, entendeu? Então assim, fulano... Eu estudo para passar num concurso e eu fracasso sempre. Eu nunca consigo, eu não dou conta, porque, né, a maioria das vezes
né? Eu não consigo, não chego aos resultados que eu tenho. Isso aqui é uma virtude de domínio, presta atenção. Quantas vezes vocês já olharam para o outro tendo resultados e se incomodaram com aquilo? Vamos lá, não tem a ver com a pessoa, tá? Então, por exemplo, eu me incomodei com o resultado da fulana, mas não tem a ver com a fulana, tem a ver com o fato de eu não conseguir o resultado que eu queria, tá? Não tô aqui, a gente não tá aqui apontando o dedo, mas só porque vocês pensem nisso. Quantas vezes já aconteceu isso com vocês? De olhar aquele resultado e dizer, por que com a fulana dá certo e comigo não dá? Quem já pensou isso? E não tô falando sobre a pessoa, tô falando sobre a sensação de frustração, a sensação de não dar conta. Por que deu certo para ciclano e para mim não dá? Por que a fulana teve um resultado e eu não consegui ter? Gente, a virtude do domínio é algo que faz com que mude o teu jogo. Tu sabe por quê? Porque tu sabe única e exclusivamente o que faz com que um tenha resultado e o outro não tenha? Não é segredo para ninguém. É constância. Constância de ordem de trabalho, constância de renúncia. Renúncia temporária. Constância de renúncia de lazeres. Constância de espírito de sacrifício. Falta das virtudes necessárias, gente. Falta das virtudes necessárias. Quando tu tem que fazer algo, na grande maioria das vezes tu vai precisar renunciar a outras coisas. Renunciar a prazeres, renunciar a lazeres por períodos temporários. Fazer uma construção de constância. Quando isso acontece, não é simples. Por quê? Porque tu precisa te afastar de coisas que tu tinha como rotina. Quando aconteceu comigo, o que aconteceu comigo quando eu comecei a fazer isso? Precisei me afastar muitas vezes de jantas, de amizades, e não pelas pessoas, mas pelo tempo que eu precisava para fazer o que tinha que ser feito. Não é sobre pessoas. Óbvio que ambientes importam, gente, pelo amor de Deus, né? Se tu tá num ambiente onde as pessoas entendem que virtudes não é importante pra vida, ou que tudo isso que a gente tá falando é balela, as pessoas vão usar como desculpa aquilo de apontamento de dedo. Então, virtudes necessárias, porque tu vai ter que ter paciência, tu vai ter que ter controle da língua, tu vai ter que ter controle do pensamento, tu vai ter que ter tolerância. Controle da língua é o mais difícil. Então, quando a gente fala de desenvolver essas virtudes para conseguir chegar aonde tu quer, não existe milagre. Mas pro fulano deu certo, pro ciclano não deu. Virtude forte, constância, renúncia, paciência, sacrifício. É isso que fortalece. Alguém já viu uma pessoa ter um corpo forte de academia sem constância? Sem renúncia de tomar uma cerveja e comer um monte de coisa? Sem paciência? Alguém já viu isso? Conseguir tudo isso sem tolerância? Não existe. Alguém já viu um relacionamento dar certo sem ter constância para que dê? Sem ter renúncia da vida de solteiro? Sem ter tolerância com o outro, sem ter paciência com o outro? Não. Por que é que na hora de a gente fazer, por exemplo, o nosso trabalho dar certo, da gente melhorar a prosperidade, de a gente fazer dinheiro no nosso trabalho, isso a gente esquece? Para ir pra academia, para ter um relacionamento saudável, para ter uma educação legal pros filhos, né? Ou com os amigos, aí o que acontece o quê? Aí eu tenho constância, eu tenho paciência, eu tolero, eu renuncio. Mas aí pro meu trabalho eu não faço isso, quero resultado igual. Não tem. Quando eu falo em renúncia, eu tô falando muitas vezes em tu ter que renunciar um capricho, um prazer de comer uma pizza para investir em algo que tu precisa.
Talvez tu tenha que deixar de investir o teu tempo em relações familiares para conseguir chegar onde tu precisa. É temporário, mas é necessário. Isso é uma virtude construída. Só que o que acontece quando a gente faz isso? Quem não luta por essas virtudes se contenta com o simples. Só que o que acontece? Se torna, como Deus fala, se torna uma palha atrasada através do desejo do prazer. Por quê? Porque quem não faz o movimento de criar virtudes, que são sermos pessoas melhores, parar de achar que as pessoas precisam nos servir, parar de achar que as pessoas têm obrigação com a gente. Ninguém tem obrigação contigo. Ninguém. Ah, mas meu filho tem. Não tem obrigação. Ah, mas a minha mãe tem. Não tem obrigação. Ah, mas os meus amigos não têm obrigação. A obrigação da tua vida é só tua. Ponto. Ponto. Isso Deus fala na Bíblia, gente. Levem isso pro lado que vocês quiserem, tá? Eu não quero falar de religiosidade aqui. É só um contexto em cima daquilo que eu acredito, mas levem pra crença de vocês. Então, assim, parem de colocar a responsabilidade da vida de vocês no colo do outro. Ah, mas porque o fulano fatura melhor, ele tem que me ajudar. Não, ele não tem que te ajudar. Porque se ele chegou lá, ele construiu as virtudes para chegar lá. Ah, mas eu tenho alguém que tem que me buscar, que tem que me levar, que tem que me entregar. Não tem que. Isso é uma demanda tua. Ah, mas o meu trabalho, fulano não me indica paciente. Corre atrás, faz o teu. Ah, as minhas amizades muda. Então, o que a gente precisa entender é que enquanto a gente tiver essas miragens na frente das nossas virtudes, a vida não se constrói em cima de estacas fortes. Não se constrói. A gente fica inerte, a gente fica vinculada ao desejo, ao prazer, ao capricho, ao conforto. Não, eu não me vinculo ao conforto, isso não é verdade. Pois é, então por que faz tu não ter constância em algo que tu quer? Porque tu troca o que tu mais quer na vida pelo que tu quer agora. Tu troca a prosperidade que tu tá buscando por um prazer imediato. Por que é que tu não consegue fazer os movimentos que tu quer, sejam profissionais, sejam relacionais, sejam pessoais? Porque a gente troca o que a gente quer pra vida pelo que a gente quer agora. E aí o que acontece? Eu não tenho virtudes dominantes e aí eu nunca alcanço o que eu almejo. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. E o que livremente pratica o bem? Livremente faz o que tem que ser feito. Livremente. As virtudes humanas forjam o nosso caráter. Elas forjam o nosso caráter e é em cima disso que a gente consegue alcançar todos os nossos processos que a gente busca, que a gente quer, que fazem sentido pra gente. E por quê? Porque a construção de virtudes, ela vai acontecer na dor. É assim que a vida funciona, né? Ai, mas eu vou me respeitar, eu vou respeitar as minhas vontades, eu vou... Ai, essa da Pri adorei, a havaiana de pau, só chinelada necessária. E é de amor, gente. Essas chineladas, elas são de amor. E por quê? Porque eu vivi tudo isso e eu poderia ter segurado tudo isso pra mim. Mas aqui é uma troca, é um servir. Vocês estão comigo me acompanhando por 21 dias para me ajudar a criar um novo hábito e eu vou trazer para vocês todas essas construções de virtudes, porque foram essas construções de virtudes que mudaram o jogo na minha vida. Hoje eu tenho a vida próspera que eu sempre busquei, tanto morando no lugar que eu sempre sonhei, com a família que eu sempre sonhei, com o faturamento que eu sempre sonhei. Por quê? Porque eu construí virtudes para chegar onde eu cheguei. E tem muito a ver com aquilo que eu coloquei nos stories ontem, não sei se vocês viram, que tem um ditado maravilhoso que diz, né, que a concorrência, ela acontece na base. No topo as pessoas se ajudam. Então eu tô querendo trazer vocês pro topo, porque aqui no topo as pessoas se ajudam.
E virtudes construídas vão mostrar isso para vocês. Que não existe melhor ou pior. Existe quem tu é. É o estar com pessoas que têm essas características que vocês querem ter. Não adianta tu querer construir virtudes em ambientes que não vão te proporcionar essas virtudes. Construir virtudes olhando só para o resultado final. Construir virtudes olhando para onde eu quero chegar, sem olhar a caminhada que eu tenho que fazer para chegar lá. Construir virtudes é o abrir mão de coisas que principalmente estão vinculadas ao meu orgulho, à minha arrogância, à minha prepotência, para dizer, eu tô errada, eu preciso recuar e eu preciso ir por esse caminho. Então, gente, aqui nesses 21 dias a gente vai fazer tudo isso juntos. A gente começou ontem falando sobre todas essas questões das virtudes. Bora pro topo, Paty. Olha, as minhas mentoradas são maravilhosas, adorando estar comigo e eu amo estar com vocês. Os nossos encontros da mentoria são daqui pra cima, né? É topo, topo e topo. Por quê? Porque a gente tá trabalhando muito mentalidade. Ninguém chega onde quer sem trabalhar mentalidade e virtude, gente. Esqueçam. Constância e renúncia o tempo inteiro, né? E é isso que eu quero nesses 21 dias construir com vocês. Ontem a gente trouxe essas questões de olhar para as virtudes, de a gente parar com essa pira de que a gente tem que ser ou uma coisa ou outra, a gente pode ser tudo o que a gente quiser. Eu não preciso escolher entre ter um relacionamento saudável ou ter dinheiro. Ai, mas se a mulher, isso serve para homens também, tá? Mas ai, se prosperar muito e fazer muito dinheiro, o relacionamento acaba. Onde a gente escutou essa bobagem? Ah, mas se for uma boa profissional e tiver que se dedicar muito ao trabalho, não vai ser uma boa mãe. Oi? Quem te disse isso? Então vamos parar com essa história de a gente ter que escolher o que a gente quer. A gente não precisa escolher nada. E eu vou levantar essa bandeira até o fim da minha vida. A gente pode ser tudo que a gente quiser. Desde que a gente construa estacas fortes. Vocês acham que aqui nesse Instagram maravilhoso, né, muitas vezes eu não recebo um monte de coisas que não são agradáveis? Sim. Mas quando tu tem virtudes sólidas, aquilo não faz sentido porque tu te conhece, tu sabe da tua verdade, tu sabe o que tu entrega. Porque hoje as redes sociais, elas deram voz para muitas pessoas. Isso é maravilhoso. Isso faz com que a gente consiga divulgar o nosso trabalho. Isso faz com que a gente consiga ajudar mais pessoas. Mas, ao mesmo tempo, deu voz para pessoas que não querem fazer essa parte saudável, né? Então, cabe a nós como consumidores, a mim e a vocês, selecionar o que a gente quer consumir. Porque a gente não precisa estar consumindo aquilo que não faz sentido. A gente não precisa consumir o que nos mantém dentro da caverna. O que nos mantém no escuro. A gente tem que consumir o que nos mostra o que tem fora da caverna, o que tem lá fora, aquela luz, porque é essa virtude que tu quer construir. Então, a gente vai construir nesses 21 dias estacas fortes. Combinado? Quem tá comigo? Quem amanhã vai estar na live 3 de 21? Gente, como combinado de ontem. Aliás, ontem vocês foram muito legais, hein? Compartilharam a live de ontem com muitas pessoas. O que eu vou pedir pra vocês? Como a gente tá fazendo essas lives de 21 dias, a gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque um mundo quanto mais pessoas com virtudes nesse mundo, melhor o mundo fica. A gente não pode estar seguindo isso só pra gente. A gente precisa dividir esse processo. Grazi, todos os dias às 7 da manhã, tá? Ó, a Pri, a sua, a Fran, ai que delícia. Gente, então, duas coisas que a gente vai ter que acordar aqui, um acordo nosso, tá? Vou deixar essa live gravada, preciso que vocês me ajudem de duas formas. Primeiro, escrevam lá nos comentários qual foi o maior insight de hoje para vocês e compartilhem essa live com o maior número de pessoas. Douglas, Dani, ai, as duas Dani, que maravilha, porque a gente começou ontem e nesses 21 dias, me escutem, nós vamos criar muitas virtudes fortes. Podem confiar. Combinado, gente? Ó, a Si, a Dai, então até amanhã, 7 horas. Nosso acordo, estarei aqui com o meu café pra gente falar sobre virtudes, construir essas conquistas
enquanto vocês vão lá na live gravada e vão colocar o maior insight de hoje e mandar essa live para muitas pessoas. Um beijo, gente, até amanhã.